Livro Levantamento Inicial da Casa Grande do Bairro Ribeirão dos Cruzes, Capão Bonito, Distrito de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo. Marcelo F. Sacco e Nagaki Azumoto, 1989. Introdução. Quantos acasos são precisos para fazer uma necessidade? Pelas minhas experiências, às vezes basta apenas um, mas quantas necessidades encerram um acaso? Foi um acaso feliz, que um grupo de estudantes procurasse professores para investigar ruínas jesuíticas nas cabeceiras da bacia do Paranapanema. Não eram ruínas, e não eram jesuíticas, mas construções razoavelmente conservadas pela distância de qualquer centro mais habitado, e pelo abandono em que permaneceram. Os encanados, desvios de rios para a procura de ouro de aluvião. Testemunhos inequívocos de um trabalho provocando admiração, até mesmo hoje. Milhares de metros cúbicos de terras removidos, consolidação de margens através de arrimos de pedras toscas, atingindo em alguns casos 1,5 metros de altura. Foi um acaso. Mas não foi preparado por lenta maturação de interesse sempre presente na universidade pelo exame de nosso ambiente próximo? Também não foi um acaso, regido pela necessidade, encontrarmos um garimpeiro, Joaquim Caetano, representante de uma linhagem de caetanos, garimpeiros, tão grande, suficiente para batizar um ribeirão, como assinalam os mais recentes mapas oficiais, Ribeirão das Bateias ou Caetanos. Também não podemos deixar de assinalar nosso apoio logístico, à fazenda em Capão Bonito, que nos serviu de apoio e abrigo, para não falar estímulo. Quantos acasos, quantas necessidades! O estudo dessas vastas explorações ultrapassa de muitos recursos nossos atuais disponíveis. Daí a fixação no estudo da casa com estrutura em gaiola, encontrada a meio caminho entre Capão Bonito e nossos encanados. É uma edificação que pertence a uma sólida tradição construtiva caipira. De onde vem essa certeza? Pela similaridade de traços impressos no edifício, com outros encontráveis em Itu, Porto Feliz, de tanto rurais quanto urbanos. Há um elemento que quero destacar aqui, pois só observei nesse circuito caipira. Trata-se de uma espécie de calombo horizontal, que aparece em paredes de pau a pique a meia altura e que causa estranheza. Constrói-se através de uma verga de pau roliço, amarrado às varas verticais e que serve visivelmente para travá-los. Mas que não se explica pela tradição construtiva do Velho Mundo, Europa Mediterrâneo e Oriente Longínquo. Encontra-se, entretanto, nas grandes construções autóctones pré-cabralinas, trata-se portanto presumivelmente de variante técnica local, daí sua designação como técnica caipira, união de técnica do mundo antigo com procedimentos conservados no Novo Mundo. Mas o que mais me surpreendeu, foi ao ser levantada a casa com rigor métrico, a constatação de que as paredes periféricas obedeceram a um módulo de 1,20 m. É justamente o módulo registrado em um livro sobre industrialização de construção, para uma casa também em estrutura em gaiola construída em país do norte da Europa, ver Neofertito. Dizem que uma andorinha não faz verão. É possível. Mas também podemos desconfiar que uma só andorinha pode anunciar o verão próximo. Esperamos que este estudo propicie novas pesquisas, e que nós possamos incorporar esta vasta região até hoje vazia, em nosso mapa de preocupações atuais. Júlio Roberto Kaczynski. São Paulo, 21 de janeiro de 1989. Situação geográfica. Capão Bonito é uma cidade do sudoeste do estado de São Paulo e situa-se no entroncamento de duas estradas importantes do começo do século. A Estrada Velha São Paulo, Curitiba, que vem de Sorocaba, Itapetininga, passa por Capão Bonito e segue para Guapiara, Apiaí, Ribeira, Adrianópolis, Tunas, Colombo e finalmente Curitiba. A outra estrada sai de Capão Bonito e vai para Itapeva, Antiga Faxina, Itararé, Ponta Grossa e norte do Paraná. Geograficamente, Capão Bonito se situa no extremo do Planalto e limita-se ao sul pelo divisor de águas da Serra dos Agudos Grandes, na Serra do Paranapiacaba. Nesta encosta se localizam as nascentes do Rio Paranapanema e do Rio das Almas, afluente do Paranapanema já no Planalto. Do outro lado dos Agudos Grandes está o Vale do Ribeira, nos municípios de Poranga, Eldorado e Sete Barras, e no extremo leste da mesma serra está a Reserva Florestal Carlos Botelho.
Se formos em linha reta para o mar, chegamos a Cananéia ou Iguape, a cerca de 100 km. O bairro Ribeirão dos Cruzes fica a 2 km de Ribeirão Grande, um distrito de Capão Bonito que está a 10 km ao sul da cidade, na zona limítrofe ao sertão da Mata Atlântica. Referências históricas. Capão Bonito se tornou comarca em 1848, e hoje conta com aproximadamente 50 mil habitantes. Destes, cerca de 50% ainda vivem na zona rural, onde há um sem número de pequenos povoados. O maior deles, Ribeirão Grande, é hoje um distrito de Capão Bonito, e por relatos locais, sua ocupação é anterior a Capão Bonito. Atualmente, Ribeirão Grande conserva as tradições mais fortes da região. São famílias há muito tempo lá instaladas, cujos antecessores eram na maioria mateiros e sertanejos. Baseiam-se em cultura de subsistência e criação de gado em pequena escala. Embora uma grande indústria de cimento tenha se instalado nas proximidades, Itabira, do grupo capixaba João Santos, a comunidade ganhou muito pouco com isso. Existem também grandes fazendas de reflorestamento, pinus e o extrativismo de palmito e de madeira, essências nativas, até pouco tempo serviam como fonte de renda aos habitantes locais. Católicos fervorosos, têm 3 festas religiosas por ano. Sempre com muita carne, no que são especialistas, com pratos típicos sui generis. Além disso, a comunidade mantém 2 grupos de fandangos. Segundo os moradores, o bairro do Ribeirão dos Cruzes é ainda mais antigo que Ribeirão Grande e, além da Casa Grande, há 2 pequenas casas vizinhas que, pelos depoimentos, são anteriores à Casa Grande. Construída pelo sistema tradicional paulista, caipira, identificada pela estrutura em gaiola e vedo de pau a pique, mais adiante trataremos da análise especial, tem uma característica que causou estranheza ao arquiteto e professor Júlio Katinski em visita ao local, o fato de haverem 2 portas frontais, sendo uma de acesso ao corpo central da casa e a outra da entrada a uma saleta que tem uma segunda porta comunicando-a com o interior da casa, ver planta, o que pode sugerir a previsão de uma venda ou um posto de trocas. Num raio de 10 km encontramos 2 rios, das Almas e das Conchas, com grandes encanados, desvios dos leitos dos rios, construídos com muros de arrimo em pedra para extração de ouro de aluvião. Temos informações ainda não verificadas de que um desses encanados, Rio das Almas, tem cerca de 12 km de extensão. São obras de grande porte que pressupõem trabalho de grande número de homens. A 100 km dali, Iguape nos 2 primeiros séculos da colonização, teve o ouro como principal fator de desenvolvimento. Fundada em 1565 às margens do estuário do Rio Ribeira, absorveu a população de Cananéia em êxodo por causa da peste, e em 1678 foi aberta uma casa de fundição para a coroa portuguesa controlar a saída de ouro. Se voltarmos mais ainda no tempo, um bacharel português que havia sido despatriado e deixado em Cananéia em 1502, tenta em 1535 convencer Martim Afonso a organizar uma expedição para seguir pela trilha dos índios em direção ao Pacífico, caminho de Piabiru, onde dizia-se que havia muito ouro. Pelos registros, mapa no Museu de Iguape, esta rota passava próxima a Piaí, a cerca de 60 km do bairro dos Cruzes. Mesmo em relação ao leito navegável do Rio Ribeira, são apenas 50 km em linha reta, leito esse que era usado intensamente no transporte do ouro até Iguape. Essa distância fica ainda menor se observarmos no mapa, anexo escala 1 para 250 mil, que subindo o Ribeira, logo depois de Eldorado, da antiga Xiririca, à barra do rio Taquari, grande afluente do Ribeira e cuja nascente na face sul dos Agudos Grandes, dista apenas 650 metros da nascente do Rio das Almas na face norte da mesma serra. Além dos aventureiros que esporadicamente aparecem em busca de ouro, e invariavelmente desistem, vivem na região garimpeiros que subsistem da extração de ouro do leito dos rios através de bateias. Um deles, o senhor Joaquim Caetano, aprendeu a técnica com seu pai, e extrai entre 3 a 10 gramas de ouro por semana, o suficiente para uma vida modesta com sua família. Até onde ele sabe, seus antepassados sempre viveram ali, o que foi tempo suficiente para que o córrego que passa nas proximidades fosse chamado de Ribeirão das Bateias ou Caetanos. Itapetininga, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Casa Grande, Encanados, Serra dos Agudos Grandes,
Serra de Paranapiacaba, Rio Ribeira, Cananéia. Questões finais. Parece óbvio que o ouro extraído naqueles encanados tinha conexão com Iguape, e com tantos homens trabalhando nas proximidades, é de se supor que fosse necessário um ponto de apoio comum, um posto de troca. Segundo observações do professor Júlio Kaczynski, a Casa Grande, pelo porte e perfeição na técnica construtiva, foi certamente construída pela classe dominante à época, e com caráter definitivo. Fica muito fácil então supor que ele tenha servido de posto de abastecimento dos garimpeiros. Porém, o ciclo do ouro em Iguape acabou em meados do século XVIII, marcado pelo fechamento da Casa de Fundição em 1763. E fica difícil supor que a Casa Grande seja anterior ao século XIX, tanto pelo estado de conservação como pelas informações contraditórias dos habitantes locais. No primeiro cartório de Capão Bonito encontramos um documento referente a uma doação de um terreno feita por Vicente Romualdo Cruz à Igreja da Matriz. Este registro, que está na folha 56, verso, do livro 13 do citado cartório, é datado de 2 de março de 1881, mas a descrição do sítio não corresponde ao sítio da Casa Grande. No bairro Ribeirão dos Cruzes, todos os moradores descendem de uma mesma família, e na Casa Grande, hoje pertencente à Igreja Católica, funciona um centro comunitário. O senhor José Tomás Hipólito da Cruz é o encarregado de tomar conta da casa e da capela. Habita em condições primitivas 2 cômodos da Casa Grande e escreveu um texto, anexo página, a respeito da história do bairro, onde cita a idade desta casa. Eu digo pura verdade. Ela tem 250 anos, do tempo da honestidade. No seu texto ele também cita alguns personagens, um deles chamado Vicente Cruz, que segundo seu relato em dezembro de 88, era uma criança que foi abandonada, provavelmente filho de prostitutas, e adotado por Joaquim Cruz e seu irmão, bisavô de José Tomás. Segundo o próprio José Tomás, foi Joaquim Cruz quem construiu a casa. Mesmo assim, se a informação de que o construtor da casa era o pai adotivo de Vicente Cruz está correta, a construção só pode ter sido feita no máximo em início do século XIX. Aí ficam várias questões em aberto. Se a casa não foi construída para atender ao garimpo, qual a razão para uma construção de tamanho porte no meio do sertão? É possível uma exploração tardia de ouro nessa região com tamanha intensidade? Ou será que as informações, precárias, a respeito da data de sua construção estão erradas, e a casa é muito mais antiga do que parece? Bairro do Ribeirão dos Cruzes. Escala aproximada, 1:1000. Sentido Ribeirão Grande, encanados do Rio das Conchas. Sentido bairro Boa Vista, Ibateias. Encanados do Rio das Almas. Casa Grande. Espaço calçado usado para festas. Jardins. Cemitério de Anjos. Local da antiga capela. Nova capela. Casas antigas. Rio Ribeirão Grande. Fossa Negra usada pela Casa Grande. Bairro do Ribeirão dos Cruzes. Casa Grande ao centro. Ilustração do mapa da página 6. Saco, 27 de dezembro de 1988. Bairro do Ribeirão dos Cruzes. Nagã. Fachada leste da Casa Grande. Saco, 27 de dezembro de 1988. Planta da Casa Grande. Destaque para o giral. Corte AA da Casa Grande. Escala 1:50. Corte BB da Casa Grande. Escala 1:50. Fachada leste da Casa Grande. Escala 1:50. Fachada norte da Casa Grande. Escala 1:50. Fachada sul da Casa Grande. Escala 1:50. Fachada oeste da Casa Grande. Escala 1:50.
Sistema construtivo. É uma construção rudimentar, tradicional paulista, caipira, produzida desde a época colonial, no Planalto, além da taipa de pilão. Pois na planície, em geral, a alvenaria era de pedra e cal, dos sambaquis. Sistemas similares são utilizados corriqueiramente, como solução técnica construtiva até os dias de hoje no interior do Nordeste. A construção tradicional paulista é de estrutura em gaiola e vedada com pau a pique. Todo o sistema será minuciosamente detalhado a seguir. Estrutura. Para a estrutura, são utilizadas madeiras aparelhadas ou não. Aparelhadas onde há necessidade plástica, e natural, roliça, onde não há essa necessidade, embutindo-a na vedação. E composto ortogonalmente, sendo as peças verticais cravadas no chão. Abaixo da linha de afloramento, a madeira é roliça e compõe a parte equivalente à fundação, e assim a madeira é aparelhada, compondo a parte equivalente ao pilar, chamado de esteio. A seção do esteio é um quadrado de 15 por 15 centímetros. Essa diferenciação é devida à necessidade plástica, citada acima. Discutiremos este tema mais adiante. Estes esteios funcionam, recebendo a carga da cobertura e dos vedos, através das vigas transversais, transmitindo a carga para o subsolo. Esta única peça faz o papel do que seria atualmente o pilar e a fundação, denominada nabo. Os esteios são travados através de vigas transversais, em vários níveis, variando de acordo com a necessidade. Há duas que são aparelhadas, uma superior, sobre a parede, dando fechamento quando são paredes externas, e são denominadas como frechal, seção 15 por 15 centímetros. A outra, inferior, é encontrada em todas as paredes sob a linha de afloramento, e forma a soleira quando há uma porta. Estas vigas são denominadas baldrames, seção 15 por 15 centímetros. As outras vigas são intermediárias, todas embutidas e provavelmente roliças, dificultando a localização exata. Estas peças se estruturam com os esteios, articulando-se através de encaixes na própria madeira. Vedos. A vedação é estruturada por um quadriculado de madeira, formado pelos paus a pique, e varas transversais. Os paus a pique são as peças verticais que são fixadas nas vigas transversais, desde os baldrames até o frechal. Há dois sistemas de fixação, que são, pregado e encaixado, através de furos feitos nas vigas transversais, frechal e baldrames. São de madeira roliça, inclusive com a casca, tendo em torno de 5 centímetros de diâmetro, e distando entre eles em torno de 1 palmo. As varas são as peças horizontais fixadas dos dois lados do pau a pique, niveladas 2 a 2 ou alternados, são madeiras roliças com pequeno diâmetro, menor que 3 centímetros, espaçadas a menos de 1 palmo. A fixação das varas nos paus a pique era executada por pregos ou amarradas por couro ou imbiras, que são cordas naturais tais como seda em rama, linho, cânhamo e etc. No nosso caso, foi utilizado cipó. Posteriormente o barro, com ou sem estrume de vaca para dar maior consistência, é jogado na estrutura e apertado sobre ela, feito naturalmente sem a utilização de ferramentas, tornando-se conhecido pelo nome de pescoção, tapona ou sopapo. Vide desenho. Este sistema, segundo Silvio de Vasconcelos, é indicado pela sua leveza, pouca espessura, economia e rapidez, isto se comparado com a taipa de pilão, conhecido inclusive pelo nome de taipa de mão, ou taipa de sebe. Assim denominado pelo bispo de Pernambuco em 1804 na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tomo número 61, a 1898, folha 26. Piso. O piso original é de terra batida, podendo ter em uma camada inferior, pedras e areia, para a drenagem de água, que possa existir. Não sabemos da existência desta camada, necessitando de um trabalho arqueológico in loco. Por cima, apilou-se a terra, até torná-la mais consistente e uniforme. Podendo misturar água e argila, se a liga não for boa, inclusive, sangue de boi. Andar superior. Há na edificação um piso superior, somente em um dos compartimentos, estruturados por vigas roliças, apoiadas na parede, provavelmente em uma viga intermediária. Sobre ela são apoiados taquaras, uma espécie de bambu, amarrados com cipó em uma grelha de madeira roliça, que consolida o barro sobre a taquara, formando o piso superior. Vide desenho em corte.
Este compartimento é denominado giral. Veja em análise espacial: grelha de madeira, barro, viga, taquara, vão e caixilharia. As portas e janelas possuem vergas de madeira em todo o perímetro. São lavradas e retilíneas com a mesma seção das vigas e esteios, isto é, 15 por 15 centímetros. No caso da janela, a carga superior é distribuída pela verga superior para os pilares laterais do vão da janela, chamados ombreiras, que descarregam na verga inferior. Esta descarrega nas vigas intermediárias, provavelmente. No caso de portas, as ombreiras descarregam a carga diretamente sobre o baldrame, que inclusive forma as soleiras de portas. Não há distinção construtiva entre as aberturas internas e externas, inclusive na dimensão, sendo todas de aproximadamente 1,20 m, incluindo o batente. Todas as ombreiras do corpo principal da casa articulam com as folhas de portas e janelas através de ferragens pregadas por cravos, exceto a janela do giral, cuja folha se articula com o batente através de pinos pivotantes, encaixados em furo nas vergas superior e inferior. Encaixado nas vergas, havia também os baldrames, restando atualmente somente os buracos, isto no giral, sendo de perfil quadrado, em 45 graus. Podemos afirmar, devido à observação feita nas janelas do puxado, com o mesmo sistema construtivo. Vide desenho em detalhe. Estas janelas são mais modestas, tanto em seu desenho como em dimensão, utilizando vergas e ombreiras semi-embutidas na parede, vide desenho em detalhe. As dobradiças eram pregadas na face de dentro, interno, e não na junta da folha com o batente, como nós a utilizamos, isto devido à dimensão da dobradiça, podem ser até da largura da porta. Quanto ao número desta, nas folhas variava, sendo 2 nas janelas, 3 nas portas de folha inteira, e 4 nas portas de 2 folhas, uma superior e outra inferior, sendo 2 dobradiças em cada uma das partes. As portas ainda possuíam fechaduras. Todos os detalhes estão em desenhos. Cobertura. A cobertura é originalmente de 4 águas regular. Posteriormente, foi executado um puxado, com a cobertura desta, acompanhando o telhado original. Vide desenho das fachadas. A estrutura é composta pela viga da cumieira, apoiado sobre os esteios, espigão, apoiado no canto da casa sobre o frechal tendo uma mão francesa, e sobre a cumieira, vide desenhos, e ainda pernas caibrais, apoiados perpendicularmente na cumieira e sobre o cachorro. Vide desenho. Sobre esta estrutura, amarra-se com cipó, no caso, as ripas perpendicularmente nas pernas caibrais. Colocando-se finalmente as telhas tipo capa e canal, atualmente conhecido como telha colonial. Cachorro é a denominação de um detalhe triangular executado sobre as paredes externas para garantir a ventilação. Esta é espaçada de eixo a eixo, aproximadamente de 65 em 65 cm, projetando para o lado externo aproximadamente 70 cm, formando o beiral. Para o lado interno, projetasse 20 cm, provavelmente para anular o momento, vide desenho. Constatamos que estas telhas são produzidas com a mesma técnica do tempo da colônia. Cipó. Semi-parelhada. 6 por 8. 15 por 2,5. 15 por 15 frechal. Varas. 6 por 8. Conclusão. Mesmo nesta modesta construção rudimentar, há uma preocupação estética, devido ao destaque dado à estrutura principal sendo aparente. Não se justificando, somente estas serem aparelhadas e as intermediárias não serem. Aliás, as intermediárias devem ser embutidas, pois cada uma foi locada em um nível, e o número delas em cada empena deve variar de acordo com a necessidade estrutural particular de empena. A locação dos pilares obedece a uma modulação de aproximadamente, de 3,60 m, formando retângulos com o baldrame e o frechal. Compondo a empena, obrigatoriamente há um vão central, janela ou porta, tendo 1/3 da largura da empena, portanto sobrando 1/3 da largura de cada lado do vão. A seção da estrutura principal é a mesma da verga dos vãos, não devendo ser preocupação estrutural pois visivelmente as cargas recebidas numa e na outra é diferente. Notamos que na fachada mais visível da rua, o vão, que no caso é janela,
do puxado acompanha o da casa principal, inclusive na dimensão das vergas. As outras reparamos à primeira vista, a diferença de desenho e o primor técnico das duas partes. Observamos também o nivelamento da verga superior, de todos os vãos. Fachada principal. 1,20 m. Ribeirão dos Cruzes, setembro de 1977. José Hipólito da Cruz, História. Residia neste bairro uma capela. A padroeira era Nossa Senhora de Belém. Um dia, o padre João Moderiano resolveu de mudar a capela mais acima. Ele conversou com a comissão, uns concordaram, outros não. Daí ele falou: "Vocês consurte bem e mande-me avisar." Neste bairro morava um homem, era muito inteligente, ele era carpinteiro. Um dia o padre João Moderiano veio neste bairro, e foi feita uma reunião. Daí ele perguntou: "Tão de acordo, ou não? Eu quero saber, agora." E terminando a reunião, ninguém dava a decisão. Daí reuniram, o padre Antônio Grande, Bento da Cruz, Antônio Brasilêncio da Cruz, e mais pessoas que ali estavam. Acompanharam o padre e foram todos lá em cima para marcar o lugar da capela. O padre perguntou para Antônio Grande se ele não estava preocupado com alguma empreita. Quem sabe se ele podia pegar, para fazer a igreja. E ele pegou para fazer. E foi trabalhando, até que aprontou a igreja. Depois de pronta foi feita outra reunião para ver o que fazia no lugar da igreja velha. Foi feita uma procissão, e foi levada todas as imagens na igreja nova lá em cima. A padroeira é Santa Ana, e no lugar da igreja velha ficou feito um cemitério de anjos. No dia de mudar os santos, houve muitos choros. O pessoal tinha um caninha na cabeça. Até homens choravam. Alguém deles diziam: "Isto é uma ordem, nós precisa obedecer." Uma vez veio 2 missionários visitar a igreja. Eles acharam que este plano de mudar a igreja foi bem acertado. É muito bom, a pessoa ir rezar lá na igreja e fazer penitência. É isto que Deus quer que nós faça. Nesta igreja nós temos 3 missas por anos. Missa em julho de Santa Ana, em dezembro de Menino Deus, em novembro das Almas. Estas 3 missas já ficou desde esse tempo. No dia de mudar os santos, o pessoal todos chorando. O velho Bento da Cruz assim ele ia falando: "Vamos cumprir esta ordem do nosso estimado paroquiano. Aqui vinha missionário fazer a santa missão. Eles gostaram daqui porque o pessoal daqui era bom. Eles iam de casa em casa tirando informação, para ver se são católicos que praticam a religião. Eu escrevi esta história foi causa que aconteceu. A vinda dos padres aqui. Muito exemplo ele deu. O sermão que eles faziam. Parecia que era Deus. Esta história já faz tempo. No tempo da escravidão. É causa que me contaram eu. Gravei no coração. Eu escrevi neste papel. Escrita por minha mão. Vou falar da casa grande. É a casa dos cativeiro. Cuja está muito estragada. Para consertar, vai muito dinheiro. Esta casa é de festa, e de todos os moradeiros. Nesta casa morava a freira. Família daqui do Rodor. Elas faziam rosário, e também faziam muitas flores. Elas eram sabidas, servindo de professores elas faziam. Fazenda faziam pelos tecedores. Este bairro é muito antigo. Quase todos somos parente. Aqui chegou uma criancinha muito inocente. Veio dentro de um cestinho. Trouxe o nome de Vicente. Se criou aqui nesta casa no meio de todos os parentes. Esta casa foi construída com madeira do mesmo lugar. Bardearam todos na costa. Tinham força para sobrar. Eles acordavam cedo antes do dia clarear. Eles merendavam bem cedo. Para até meio-dia almoçar.
Todos falam desta casa, dizem que tem assombração. Já faz tempo que eu moro aqui, eu não posso aprovar não. Um dia fez um barulho e eu tirei informação. Um gato que tava ali que brigava no salão. A idade desta casa eu digo pura verdade. Ela tem 250 anos do tempo da honestidade. O pessoal era muito bom, eles faziam caridade. Os moradores deste bairro faziam visita, eles faziam hospedagem. Nesta casa tem um giral, era quarto da escravidão. Tinha uma escadinha que ficava à exposição. Todos os dias de tardezinha, eles reuniam a geração. Para todos lavar o pé, isto era uma educação. Antônio Grande que lavavam o pé de todos os cristãos. Vai para a hora do jantar, começariam a oração. Não ficava sem rezar, de fazer a petição. Isto era todos os dias, eles tinham por devoção. Rezavam com muita fé, não era demonstração. Todos em roda, da mesa, prestavam boa atenção no que eles estavam fazendo, isto era de coração. Depois do jantar, eles faziam um agradecimento. Para agradecer o pão, que foi aquele sustento. Naquela noite, ninguém saía. Ficariam todos para dentro. Ficavam conversando, fazendo orçamento. Logo eles iam dormir, subiam na escada com muito jeito. Eles pegaram o quarto, todos com atenção. Cada um em sua cama começar a oração. Todos com respeito dormiam fazendo a separação. Cedinho vão a levantando fazendo a obrigação. Começando o trabalho cumprindo o dever de cristão. Eles eram moreno, eram bom de coração. Não tem preto, não tem branco. Somos todos, irmão. Nesta casa vem muita gente. De São Paulo e de todos o lugar. Eles ficam admirados, levam causo para contar. Aqui já morou muita gente. Quem não tinha onde morar? Eles se mudavam aqui com sua família em gerar. Eles pratavam lavoura, milho, arroz e feijão. Chegava o dia de arpi, eles carpiram com facão. Esta casa é de madeira e de barro e de cipó. Tirado todo daqui no sertão do Cafundó. Os antigos deste bairro, o fim do nome era da Cruz. Por isso trouxe por título Bairro Ribeirão dos Cruzes. Em tempo. Logo depois de fechar a edição deste trabalho, chegou às nossas mãos um mapa extraído da revista do Instituto Histórico do Estado de São Paulo, provavelmente volume 12, onde estão situados os pontos de mineração de ouro, ferro e chumbo, na zona do Rio Ribeira do Iguape. Dos 3 pontos de extração de ouro da região, um deles, o mais ao norte, é justamente junto a um afluente do Rio das Almas, num cume onde a Serra de Agudos Grandes se cruza com outras 2 serras formando 4 divisores de água. Ao norte dos Agudos Grandes, do lado leste, as nascentes do Paranapanema, e do lado oeste as nascentes do Rio das Almas, entre estas últimas, a do Rio das Conchas, onde 10 quilômetros adiante, localizarmos um dos encanados, a do Ribeirão dos Setanos ou das Bateias, e também há um outro afluente cujo nome não existe tanto no mapa do Instituto Geográfico quanto no IBGE, edição de 1974, mas que é justamente o afluente junto da qual está localizada a extração de ouro pelo acima mencionada. Ao sul dos Agudos Grandes, do lado leste ficam as nascentes dos afluentes do rio Taquari, citado anteriormente como possível acesso ao rio Ribeira. E do lado oeste ficam as nascentes do rio dos Pilões, na área mais acidentada de toda a serra e onde mais abaixo está situado no mapa do Instituto Geográfico o segundo ponto de extração de ouro. Mais exatamente num trecho da comeira da serra ao sul dos Agudos Grandes, situado entre a bacia do Taquari e a nascente do rio Pedro Cubas, córrego São Pedro, rio do Bocó, e um outro afluente, sem nome no mapa do IBGE edição 1974, e as nascentes do córrego Santana afluente do Ribeira do Itacolumi, que por sua vez deságua no rio dos Pilões junto ao povoado do bairro do Porto dos Pilões. Bairro este que tem um nome muito sugestivo e deve estar relacionado com os caminhos do ouro na região. Nota: todas as descrições desse título podem ser verificadas nos mapas anexos. Levantamento sistemático destinado a inventariar bens culturais do Estado de São Paulo. Cananéia, Gustavo das Neves da Rocha Filho. Na Capitania de São Vicente, Washington Luiz. Notas arqueológicas do Estado de São Paulo, Brasil, Kiju Sakai, editora do Instituto Paulista de Arqueologia.
Notas sobre a evolução da morada paulista, Luiz Saia. Notícias das Minas de São Paulo e dos sertões da mesma Aquitania, Pedro Taques de Almeida Paz Leme, EDUSP. O Partido Arquitetônico Rural do século XIX, Neide Marcondes Martins. Província de São Paulo, J. Machado de Oliveira, Brasílio Machado Editora. Província de São Paulo, M. E. Azevedo Marques, volume 2, EDUSP. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo. Volumes 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18. Relatos Sertanistas, Ataunay, Livraria Martins Editora S.A. São Paulo, Espírito, Povo, Instituições J. V. Freitas Marcondes e Osmar Pimentel Livraria Martins Editores S.A. Tratado Descritivo do Brasil, Gabriel Soares Souza. Urbanismo Colonial no Brasil, Robert C. Smith. Conde Faat. Biblioteca. Museu de Guape, Painéis, Projeto Museu de Rua. Primeiro Cartório de Capão Bonito Distrito de Ribeirão Grande. Escritura de doação. Visitas ao local, dias 17, 18, 26, 27, 28 de dezembro de 1988. Agradecimentos. Júlio Katinski, professor. Gustavo Neves da Rocha Filho, professor. Claudinho, vereador e açougueiro. José Tomás Hipólito da Cruz, zelador da Casa Grande. Francisco Meira, sertanejo. Joaquim Caetano, garimpeiro.